Você costuma dizer apenas arigato quando deseja agradecer alguém em japonês? Bom, eu vou lhe apresentar outras formas de dizer obrigado em japonês e que é muito utilizado aqui no Japão, uma vez que nós temos várias situações onde exige que determinada forma de agradecer seja utilizada e não apenas arigato. Eu sou Jin Takahashi do Fale Japonês e dou aula do idioma japonês há mais de 10 anos aqui no Japão e estou trazendo para você essa informação para te ajudar nos seus estudos. Bom, você já sabe falar então arigato. É muito comum, na verdade, e várias pessoas de vários países sabem falar arigato. Porém, a palavra arigato, ela deriva de uma estrutura muito mais complexa, que é domo arigatou gozaimasu. Então, a palavra, digamos assim, muito obrigado, é uma estrutura composta de 3 elementos. Domo arigatou gozaimasu. Muito bem. Você já tem aqui 2 formas, não é mesmo? Arigatou, que você já entendeu que provém, né? Ela deriva de uma estrutura mais complexa, composta de 3 elementos. A ideia aqui não é explicar os elementos para você. Mas uma vez que você sabe que é domo, arigatou, gozaimasu, vamos desmembrar isso. Ou seja, você pode dizer arigatou ou simplesmente arigatou gozaimasu, utilizando o verbo gozaru conjugado no presente afirmativo. Preste atenção, que também pode ser futuro na língua japonesa. Se trata de um verbo e ele é conjugável. Vamos falar dele mais adiante, tá bom? Então aqui nós já temos arigatou e arigatou gozaimasu e domo arigatou gozaimasu. 3 formas, certo? Uma outra forma bem coloquial é apenas domo, que também podemos dizer domo arigatou. Percebe como uma estrutura, a partir do momento que você entende como é composta a estrutura da língua, você consegue desmembrar ela e utilizar em outros âmbitos. Só que eu já te apresentei 5 formas. Vamos começar então pela estrutura mais complexa. Domo arigatou gozaimasu. A partir daqui, nós vamos falar arigatou gozaimasu, que é uma forma de dizer obrigado. Também, domo arigatou é possível ser utilizado. É possível ser utilizado apenas arigatou e também apenas domo. Quando que eu utilizo elas? Quando você quer dizer muito obrigado de uma forma mais formal, é domo arigatou gozaimasu. E é muito importante que tenhamos este gesto de inclinarmos o dorso para frente, que nós chamamos de ojigi, tá? Esse gesto indica, né, que você está agradecendo a pessoa de uma forma mais polida, eu diria. Não simplesmente domo arigatou gozaimasu, assim, duro, na verdade. O japonês tem o hábito de inclinar-se para frente para demonstrar este respeito, para demonstrar, de fato, nós não estamos falando aqui do gesto ojigi propriamente dito, que poderíamos falar muito mais sobre ele e as suas curvaturas, não é mesmo? Seus ângulos de curvatura, dependendo do âmbito. Talvez eu faça um outro vídeo para você, se você quiser saber sobre isso, tá? Comente aqui para mim se você quer que eu faça um vídeo falando sobre ojigi e eu farei com muito prazer. Mas vamos nos concentrar em domo arigatou gozaimasu. E aí, nós vamos utilizar a estrutura, né, inteira quando desejamos falar muito obrigado de uma forma educada, de uma forma mais polida. E aí eu posso desmembrar isso, como eu disse, e dizer arigatou gozaimasu. Também é uma forma educada, porém um pouco mais simplificada, que você pode utilizar em vários âmbitos, até mesmo num âmbito com amigos, por exemplo. Arigatou gozaimasu. Ok? Muito bem. Outra forma que eu disse para vocês é o simplesmente domo arigatou. Também é possível ser utilizado
em uma forma ainda mais coloquial, em uma forma ainda mais informal, tá? Domo arigato, domo arigato, tá? Para um amigo, para um colega de trabalho, enfim, para alguém que você pede, por exemplo, uma informação na rua. Olha, onde fica tal lugar? Ou, enfim, qualquer informação que você queira pedir. Domo arigato. Ela é mais informal, mais coloquial, tá bom? E denota ali um pouquinho mais de intimidade, eu diria, com a pessoa. Não fica uma coisa muito quadrada, muito formal, como domo arigato gozaimasu, por exemplo, tá? Outra forma que eu disse para vocês é o arigato, simplesmente arigato, arigato. É possível também em um âmbito ainda mais informal. Por exemplo, você está no seu ambiente de trabalho, ou na escola, ou em algum lugar, onde você pede para alguém fazer alguma coisa muito simples, para você corriqueira do dia a dia, tá? E você, arigato, arigato. Simples, tá? Passa para mim o sal na mesa, por exemplo, você está no restaurante, né? E aí, você vai agradecer, arigato. Ou simplesmente, domo. Também é possível. O domo, né, é ainda mais coloquial. Perceba que nós estamos desmembrando a estrutura da forma mais educada, mais polida, digamos assim. Existem outras formas ainda muito mais polidas de se dizer, só para você saber nesse momento. Nós temos as linguagens honoríficas, que aí muda a forma com que nós agradecemos. Mas, de qualquer maneira, aqui eu estou passando para vocês uma forma educada, uma estrutura base para que você possa desmembrar e saber quais são, né, as formas que você pode utilizar para agradecer dentro dessa estrutura, utilizando esta estrutura que eu estou apresentando, tá bom? E aí o domo, né, é ainda muito mais informal, mas também é interessante o uso do domo, porque ele traz uma proximidade maior, eu diria, tá? Com a pessoa. Fica bem coloquial, bem informal, traz uma intimidade maior. Domo, domo. Simplesmente assim, tá? Para um amigo, para alguém, né? Até mesmo nesse ambiente que eu acabei de dizer para você, tá? Quando você pede um sal da mesa do restaurante, ou quando você tá com os amigos, né, no trabalho e pede para passar, sei lá, um mainasu duraiba, que seria a chave de fenda, né? E aí ele passou para você, domo, algo mais rápido, mais sintetizado, mais simples, né? Em um ambiente mais informal, mais coloquial. Então, vamos recapitular? Eu ensinei domo, arigatou gozaimasu, formado de 3 elementos. Domo, arigatou, gozaimasu. Você já entendeu que gozaimasu, né, é o verbo gozaru, que ele está sendo conjugado aqui, flexionado, tanto no presente afirmativo quanto no futuro. É importante, tenha isso em mente, para que você possa entender a próxima informação, tá? E aí eu passei para você o arigatou gozaimasu, não é mesmo? O domo, arigatou, o arigatou simplesmente e o domo simplesmente. 5 formas de você dizer obrigado em japonês. E é muito importante nesse momento que você entenda que nós temos determinados níveis hierárquicos na língua japonesa, que dependendo do âmbito, dependendo da pessoa com quem você está falando, se faz necessário um pouco mais de polidez ou um pouco menos de polidez se você tiver intimidade com ela, tá bom? Por que eu disse para você que nós tínhamos aqui outra forma e era importante que você lembrasse que nós temos aqui um verbo, gozar o conjugado, não é? No presente afirmativo ou no futuro, que é o gozaimasu, tá bom? Porque assim como nós podemos conjugá-lo no presente ou no futuro, nós também podemos conjugá-lo no passado, que é domo, arigatou, gozaimashita. E aí nós temos o verbo gozar conjugado no passado. Ou arigatou gozaimashita também seria possível. Olha só, mais 2 formas que você poderia utilizar o obrigado agora no passado. Isso é muito interessante porque se difere muito do nosso muito obrigado em português. Nós podemos conjugar o verbo no passado, o que faz com que tenhamos aí a possibilidade de utilizar o muito obrigado ou o obrigado para algo que foi feito já no passado. Por exemplo, kino, arigatou gozaimashita, obrigado por ontem.
Eu posso dizer okino, domo, arigatou gozaimashita. Muito obrigado por ontem, por algo que já foi feito, que já passou. Exatamente por isso que muitas pessoas têm uma dúvida e não sabem como utilizar, né, se é arigatou gozaimasu ou se é arigatou gozaimashita. Agora você já sabe que o gozaimashita é quando você agradece algo que já passou, que está no passado. Perfeito? Bom, se você gostou deste conteúdo, por favor, comente, curta, compartilhe, porque assim eu vou ficar sabendo que eu estou no caminho certo para levar para você um conteúdo congruente, um conteúdo realmente que seja relevante para os seus estudos do idioma japonês. Isso vai me ajudar muito. Se você quer aprender mais ainda sobre o idioma japonês, eu vou deixar um link para você na descrição deste vídeo, para que você tenha acesso ao meu curso para iniciantes. E também vou deixar aqui para você indicações de outros vídeos para que você possa assistir e aprender um pouco mais sobre esse idioma incrível que é o idioma japonês, o Nihongo, aqui comigo no Fale Japonês. E a gente se vê em outros vídeos. Já né?